Oi, gente, bom dia! Vamos para mais uma aula de história. Nosso assunto de hoje é sobre as invasões holandesas. Vamos lá, Tia Luz Cleide está colocando um mapa para vocês visualizarem. Neste mapa mostra as cidades que foram invadidas. Primeiro ocorreram as invasões francesas. Qual foi a cidade que eles invadiram? Eles invadiram primeiro o Rio de Janeiro. Por que eles vieram para cá? Porque eles tinham um grande interesse em explorar as nossas riquezas. Que riquezas eram essas? Eles queriam o pau-brasil. Para quê? Para levar para a Europa e fundar colônias no nosso país. Depois, eles foram expulsos do Rio de Janeiro no governo de Mendes Sá. Só que depois passaram-se alguns anos e voltaram e invadiram dessa vez o Maranhão. E eles estabeleceram-se lá, onde eles formaram uma colônia chamada de França Equinocial, que era perto linha, que era perto do Equador. E equinócio era o antigo nome dado à linha do Equador. Lá eles construíram uma ilha, que é o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de mesmo nome, que é atualmente a capital do Maranhão. Depois ocorreram as invasões holandesas. Vamos para as invasões holandesas. Com a morte do rei de Portugal, o seu neto Filipe II, rei da Espanha, ele assumiu o poder. Então, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Ou seja, eles passaram a pertencer à Espanha. Só que Filipe II era inimigo dos holandeses. Por quê? Porque a Holanda, que pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, proibiu os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. Sentindo-se prejudicada, a Holanda resolveu invadir o Brasil. Houve duas invasões holandesas, na Bahia e em Pernambuco. A invasão da Bahia foi em 1624. Eles invadiram a cidade de Salvador, que era a capital do Brasil nessa época. Prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e tomaram conta da cidade. Um ano depois, em 1625, chegaram reforços da Espanha e os holandeses foram expulsos do Brasil. A invasão de Pernambuco ocorreu em 1630 e eles escolheram essa capitania porque era muito rica devido à grande produção de açúcar. Um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar, ele resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, eles conseguiram vencer. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele se tornou o governador de Pernambuco. Fez a região progredir muito e foi bastante estimado pelos brasileiros. Em 1644, Maurício de Nassau foi chamado de volta para o seu país. Com a sua partida, os holandeses exigiram que os brasileiros pagassem suas dívidas. Revoltados, eles reiniciaram a luta contra os invasores. A luta dos brasileiros é chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Ocorreram diversas batalhas até que, em 1654, deu-se o combate final, que foi a Batalha dos Guararapes. Os holandeses foram finalmente derrotados, renderam-se e voltaram para o seu país. Ao deixarem o Brasil, os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar, começaram a produzir açúcar para vender na Europa. Com isso, o açúcar brasileiro deixou de ser vendido em grandes quantidades, o que trouxe enormes prejuízos para o nosso país.
Vamos para as atividades. Essas atividades devem ser feitas no caderno de história, com cabeçalho, tudo direitinho. Primeiro quesito, responda. Letra A. O que pretendiam os franceses quando invadiram o Brasil? O que é que eles queriam? Letra B. Por que a Holanda resolveu invadir o Brasil? C. O que eram os engenhos? Segundo, faça o que se pede. Letra A, você vai pintar de amarelo o lugar onde os franceses fundaram a França Antártica. E na letra B, você vai pintar de verde o lugar onde eles fundaram a França Equinocial. Terceiro, faça a correspondência entre as colunas. Número 1, Felipe II. Número 2, Diogo de Mendonça Furtado. Número 3, Maurício de Nassau. Número 4, Batalha dos Guararapes. Número 5, Jerônimo de Albuquerque. Número 6, Insurreição Pernambucana. Ao lado, temos: chefiou os portugueses que expulsaram os franceses do Maranhão. Rei espanhol que assumiu o trono português. Reinício do movimento de luta organizado pelos brasileiros. Governava a Bahia quando houve a invasão holandesa. Durante o domínio holandês, governou Pernambuco. Combate final quando os holandeses se renderam. Uma ótima atividade para vocês. Respondam com bastante atenção. Leiam o texto novamente. Qualquer dúvida, estou aqui para responder, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.